Neste mês, os líderes das maiores religiões do mundo se encontraram em um congresso para assinar um documento que pode ter sido o pontapé inicial para a profecia da chegada do Anticristo na Terra. O Movimento Global para a Paz recebeu as assinaturas dos representantes da Igreja Católica, do Islamismo e do Judaísmo. E agora, meus irmãos, o mundo jamais será o mesmo. E neste vídeo eu vou te mostrar o que é esse congresso, os temas que foram discutidos entre os chefes das maiores religiões do mundo e principalmente as consequências que essa reunião tem para o mundo espiritual. Será que esse encontro foi apenas um simples movimento pela busca pela paz? Ou será que essas pessoas já estão preparando a humanidade para a chegada do Anticristo? E mais, você sabia que um novo encontro já tem data marcada para acontecer? No vídeo de hoje eu vou te revelar tudo isso para você. Vamos lá, irmãos. Acabou de ser realizado no Cazaquistão o 7º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. A reunião aconteceu na capital daquele país, Nur-Sultan, e contou com a presença de mais de 100 representantes de 50 países. Entre eles estavam o líder da Igreja Católica, Papa Francisco, o grande imã da Mesquita de Al-Azhar, o professor Ahmed Al-Tayeb, que lidera a religião sunita, ligada ao islamismo, o rabino-chefe de Israel Yitzhak Yosef, representando o povo judeu, e o responsável pelo Departamento de Relações Externas da Igreja Ortodoxa Russa, Antônio Devolokomaski. E durante esses 3 dias, os líderes religiosos debateram um tema em comum: um novo movimento global para a paz. Inclusive, a palavra paz foi a mais citada por esses homens durante todo o evento. E segundo as informações da própria organização do Congresso, os representantes foram divididos em grupos de trabalhos para analisar o tema central sobre o papel dos líderes no desenvolvimento espiritual e social da humanidade após a pandemia de Covid-19. O Papa Francisco fez a abertura e o encerramento da reunião. E em um de seus discursos, ele defendeu o direito da liberdade religiosa e a necessidade urgente de um acordo de paz entre as religiões, e ele fez também um apelo para que todos busquem a paz ao invés de armamentos. E por fim, o Papa Francisco disse o seguinte: precisamos de religião para responder à sede de paz do mundo e à sede de infinito que habita o coração de cada homem. E além do Papa, outro discurso que também chamou muita atenção foi a do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele disse que diante dos tempos de desafios para o mundo, as religiões têm um papel fundamental na construção de um mundo melhor e que todos nós devemos viver como uma única família humana, reconhecendo a diversidade como uma riqueza, resolvendo as diferenças pacificamente e sendo solidários uns com os outros e com as gerações vindouras. E ao final, ele afirmou que o espírito de unidade é aquilo que a família global precisa mais do que nunca. Irmãos, esse é o primeiro ponto que mostra que o Congresso de Líderes das Religiões Mundiais é uma espécie de preparação para a chegada do Anticristo. Porque, de acordo com a Bíblia, será com a proposta de paz entre as nações que o inimigo irá surgir e conquistará a confiança dos líderes políticos e religiosos deste mundo. Ele mostrará às pessoas que, sob o seu governo, a terra poderá ser um lugar livre de guerras, de injustiças e desigualdades. Então nós vamos ver juntos o que o profeta Daniel revelou sobre esse dia em que o Anticristo irá se revelar. Olha o que está escrito: com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Olha isso, irmãos, nós não podemos nos enganar. O Anticristo, que o apóstolo João também se refere como a besta, assumirá o poder e assinará um pacto de paz mundial com Israel por 7 anos. E na primeira metade desse período haverá a falsa sensação de que a terra se tornou um lugar bom, mas a partir dos 3 anos e meio de governo do Anticristo, o pacto será quebrado e ele causará abominação, desolação por toda parte, e ele levantará uma imagem de si mesmo para ser adorado no 3º templo que será construído em Jerusalém. Haverá então guerras terríveis, fome, pragas e desastres naturais. Então Deus derramará a sua ira contra o pecado, contra o mal,
E será nesse período em que os 4 cavaleiros do Apocalipse irão chegar, os 7 selos serão abertos e as trombetas e as taças surgirão. E ao final da tribulação, que durará 7 anos, o anticristo começará um ataque contra Jerusalém, que será chamado de Batalha do Armagedon. Então, Jesus voltará, destruirá o anticristo e os seus exércitos e os lançará no lago de fogo. Em seguida, Cristo amarrará Satanás no abismo por 1000 anos e ele governará a terra durante esse período. E ao final dos 1000 anos, Satanás será solto, novamente derrotado e enfim será lançado no lago de fogo para sempre. Então Jesus irá julgar no grande trono branco todas as pessoas que não o reconheceram como Filho de Deus. Depois disso, ele introduzirá um novo céu e uma nova terra, que será a eterna morada dos cristãos. Não haverá mais pecado, nem morte, nem dor. E virá também dos céus a nova Jerusalém, o lugar onde todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus viverão com Cristo por toda a eternidade. Irmãos, nós não sabemos quando tudo isso vai acontecer, mas o apóstolo Paulo disse algo que vai de encontro com aquilo que já está acontecendo no mundo exatamente hoje. Eu quero ler para você o que ele disse. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha isso, irmãos, aqui está dizendo paz e segurança. Não é exatamente sobre isso que os líderes religiosos debateram nesse congresso? Quem nos garante, meus irmãos, que esse não seja o ensaio para algo que vai acontecer logo em breve? A minha intenção aqui não é fazer sensacionalismo, não é causar pânico entre vocês, mas é fato que as profecias que tratam sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus estão se cumprindo. O anticristo ainda não foi apresentado ao mundo, mas a Bíblia é muito clara quando ela afirma que o seu espírito já está operando, preparando tudo para a sua chegada. E pode ser que isso aconteça em 2025, por exemplo, que será o ano em que será realizado o próximo Congresso de Líderes das Religiões Mundiais. Por isso, irmãos, nós precisamos ficar muito atentos e buscarmos a Deus antes que seja tarde demais. E diante de tantas informações importantes que eu trouxe aqui para você, existem também falsas notícias sobre esse congresso. Alguns sites e canais aqui no YouTube estão afirmando que uma nova religião, que será adotada por todos, já teria sido criada neste congresso no Cazaquistão, o Crislam, ou seja, a junção das palavras cristianismo e islamismo. Mas isso não passa de uma fake news. Uma nova ordem política, social e religiosa com certeza vai ser imposta no mundo, mas isso será feito pelo anticristo. E eu sei que muitas pessoas vão dizer que tudo isso que nós tratamos aqui é besteira e que não há nada demais pelo fato dos líderes religiosos estarem se unindo em prol de um objetivo comum, que é a paz. Mas, irmãos, é preciso que algo fique muito claro para todos nós a respeito desse congresso. O nome de Jesus não foi mencionado uma vez sequer. Como um líder religioso começa a falar de paz sem falar do príncipe da paz, que é Jesus? Eles disseram que as religiões precisam matar a sede de infinito que habita no coração de cada homem, mas eles não citaram a fonte de águas vivas, que é Jesus. Só ela é capaz de matar a sede da alma e do espírito do ser humano e preencher o seu desejo de eternidade. Só Jesus tem isso para oferecer a cada um de nós. Amém? Seria apenas uma coincidência ou realmente as pessoas envolvidas neste congresso não querem saber de Jesus? Veja o que o apóstolo João tem a nos dizer sobre a postura desses líderes religiosos. Olha o que está escrito na Bíblia. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Olha isso, irmãos, eu sei que todos nós queremos viver em um mundo mais justo, com menos violência, menos guerra. Porém, a ideia desse mundo perfeito é uma ideia mentirosa, porque não vai acontecer até que Jesus volte e aí sim ele estabeleça o seu governo perfeito. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado com tudo que está acontecendo à nossa volta e devemos olhar para a Bíblia, tá ok? O que a Bíblia diz é verdade e nós devemos obedecê-la.
e tudo fora dela são pensamentos humanos e nós devemos nos submeter à vontade do Senhor. Uai, seu app de vídeos curtos.